Olá, meus queridos irmãos, cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Leonardo Volk e hoje nós vamos compartilhar mais um ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a fé que vence o mundo. Nós sabemos que é importante, imprescindível que todos os dias nós venhamos colocar o nosso coração, venhamos estar na presença de Deus, ouvindo a sua palavra, lendo a sua palavra, interpretando a vontade do Senhor na nossa vida, porque o alimento é diário. Não é somente quando vai na igreja, não é somente quando está no culto, o alimento é diário. E é este alimento diário que mantém o cristão de pé. Por isso, nós temos que ter o hábito de todos os dias termos o nosso momento com Deus. E assim o Senhor vai nos fortalecer e nos levar à caminhada dia após dia. Falando sobre a fé que vence o mundo, nós vamos compreender como é que se vence o mundo. E isso é muito importante para o teu crescimento espiritual, para o meu crescimento, para que a gente se mantenha firme e que a gente possa realmente marchar para vencer as dificuldades que o mundo apresenta na nossa vida. A passagem está em 1 João, capítulo 5, iniciando no versículo 1 até o versículo 5, e diz assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Veja, o apóstolo João aqui falando sobre como que nós vencemos o mundo, através da fé. Ele inicia dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeiro ponto, para que nós tenhamos acesso a essa fé que vence o mundo, nós precisamos entender que Jesus é o Cristo. Ou seja, Jesus é o Salvador. Somente através de Jesus nós seremos salvos e somente através de Jesus nós venceremos as lutas diárias. Qual é o grande papel do inimigo? É eliminar Jesus da sua vida. Porque quando o diabo faz Jesus ser fraco, o mundo vira forte. Quando o diabo faz com que Jesus deixe de ser relevante, o mundo se torna relevante. Então, o primeiro passo é quando eu creio quem é Jesus, eu já sou nascido de Deus. Sendo nascido de Deus, a minha essência já mudou. Aí diz assim: e todo aquele que ama o que gerou, também dele é nascido. Então, quando nós amamos a Jesus e manifestamos o nosso amor em Jesus, já temos a plena certeza que amamos a Deus, porque somos nascidos dele. Aí continua: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, se eu amo a Deus e se eu creio que Jesus é o Cristo, eu tenho que fazer o quê? Praticar os seus mandamentos. Praticar os mandamentos é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Antes de qualquer vontade de propósito, antes daquela coisa, Senhor, qual é o teu propósito na minha vida? Qual é a tua vontade na minha vida? E a vontade universal de Deus para todos os homens é que siga os seus mandamentos. Os mandamentos são a cartilha que nos leva para a vitória. Tudo tem uma regra na vida. E a regra para nos aproximarmos de Deus e estarmos aptos a receber a sua herança são os seus mandamentos. Não é uma anarquia. Existe uma regra e uma lei para ser seguida. Não a lei do Antigo Testamento, que também não se anula, mas a lei em Cristo. E aí ele prossegue dizendo: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja, quando nós estamos em Cristo e o nosso coração realmente se entrega a Deus, é um coração contrito, que reconhece as dificuldades que tem, o dia a dia, as lutas, que reconhece que precisa de Deus, nós começamos a entender que colocar nossa vida no eixo começa
pelos mandamentos. É corrigir nossa rota que vai direto para o pecado, mudar as nossas atitudes, transformar o modo que nós vemos o mundo, transformar as coisas que saem da nossa boca, mudar as companhias que nós temos. É começar a alinhar a nossa vida com a expectativa de Deus. E aí, a palavra vai dizendo que ir para esses mandamentos não é penoso. Porque, meus irmãos, a nossa carne pode dizer não. Talvez a nossa carne grita dizendo assim: eu não quero fazer isso, mas o nosso espírito tem paz. E muitas pessoas sabem do que eu estou falando, porque quando a tua carne grita querendo pecado e você não o pratica, existe dentro de você paz. A paz que excede todo entendimento está diretamente ligada ao fato do quanto nós rejeitamos a carne. E essa paz, ela é o combustível para dizer que nós estamos no caminho certo. Então, os caminhos de Deus, seguir os mandamentos de Deus, não é penoso para a nossa alma. Não é penoso para o nosso espírito. Porque a carne milita contra o espírito, mas não é penoso para dentro de nós. É a consciência limpa. É poder deitar a cabeça no travesseiro e falar: poxa, hoje eu fiz o que era certo. Mais um dia eu fiz o que Deus esperava de mim. Mais um dia eu confessei meus pecados ao Senhor. Mais um dia eu resisti. Mais um dia eu fiz melhor. Eu fui melhor que ontem. Aí diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meus irmãos, só existe um caminho para vencer o mundo: é a fé. A fé em quem? Em Cristo. A fé no que diz a palavra de Deus. Se a palavra diz que se você estiver em Cristo tudo se faz novo, é verdade, tudo se faz novo. Se a palavra de Deus diz que se você está em Cristo você tem direito às heranças de Deus, é verdade, você tem direito às heranças de Deus. Se a palavra de Deus diz que em Cristo você recebe a cura, é verdade, tanto para a sua alma quanto para o teu físico você vai receber a cura. Veja, muitas pessoas estão afundadas numa vida completamente destruída em sofrimento, porque não estão aliançadas em Deus, porque estão fugindo de Deus, porque estão abandonando Deus, porque estão colocando Jesus em segundo plano, estão lutando com as suas forças, estão querendo ir na força do braço. Não vai acontecer. Se você um dia ouviu a palavra de Deus, se você já recebeu o ensinamento de Deus, se você já sabe quem é Cristo, não adianta você lutar contra. Você precisa se entregar de verdade. Você precisa verdadeiramente colocar a tua vida nas mãos de Deus e confiar. Porque Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer você vencer o mundo. Vai se cumprir na sua vida, contanto que você se coloque na posição. Entende, meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem? Para de fugir de Deus. Você quer vencer o mundo? A Bíblia já disse aqui, o apóstolo João, é pela fé. A fé em quem? A fé em Cristo. Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé. Poxa, pastor, como minha vida está difícil, eu não estou conseguindo vencer. Você vai vencer. Como? Com fé em Cristo. Confiando nas promessas de Deus, fazendo os mandamentos de Deus na sua vida, porque não são penosos. Meus irmãos, é muito mais prazeroso botar o nosso espírito alinhado com Deus, com o Espírito Santo, colocar nossa alma alinhada com o Espírito Santo, do que deixar nossa carne alinhada com o diabo. Termina assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sabe quem vence o mundo? Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E se você crê que Jesus é o Filho de Deus, tenha certeza que se você se colocar na posição, Deus vai mudar a tua história. Pastor, é passe de mágica. Não é passe de mágica, é uma caminhada. Mas tenha certeza que nesta caminhada Deus está contigo. Deus vai te dar força, Deus vai te ajudar e você vai vencer o mundo que tem tentado te derrubar. Amém? Eu quero que você se fortaleça hoje. Meu pedido hoje é: entenda que não dá para fugir de Deus. Se você quer ver a tua vida transformada, para de fugir de Deus. Chegou a hora de você colocar a tua vida aos pés do Senhor verdadeiramente. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nós oramos em Teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo que Tu tens feito. Agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça.
Peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor guarde a vida deles em Ti, os abençoe. Coloque através do Teu Espírito Santo o convencimento de que não há outro caminho, que não dá para fugir do Senhor, que a única forma dele vencer o mundo é estando em Ti. Guarda a vida desta pessoa, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Deus abençoe, seja valente. Um abraço.